Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Televisão. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema aí pra gente aprofundar, né? Um assunto onde você pode também discutir aí com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, né? E nesta segunda-feira, lembrando que nós também entramos pela Rádio Trianon AM740 em São Paulo, também Rádio Universal de Santos 810 kHz e no site www.radiotrianon.com.br. Também estamos nas redes sociais, né? facebook.com.br Renato Radar ou facebook.com.br Radar Paulista. E estamos também no Instagram. Instagram é só digitar lá Renato Buquerque 1 e participar também desta rede social. Estamos também no Twitter, né? Twitter é twitter.com.br Renato Radar. Nesta segunda-feira, hoje vamos falar aqui, daqui a pouquinho, né? Sobre as 7 profissões que mais castigam as articulações. Então, dieta, exercícios, boa postura e aí dicas fundamentais para evitar dores articulares, além de outras situações. Nós vamos conversar aqui daqui a pouquinho com o médico ortopedista Dr. Lafayette Lage, que é especialista em joelho e quadril e problemas posturais. Já já nós vamos conversar aqui com o Dr. Lafayette, que tem boas dicas para dar para todo mundo aí na questão de problemas articulares, tá certo? Mas antes eu tenho aqui algumas dicas dos nossos apoiadores, né? Lembrando que nós temos aqui os apoios do Reserva Cultural, a melhor programação de cinema de São Paulo, Avenida Paulista, 900 no Térreo, onde você tem também as melhores produções do cinema de Hollywood e também do cinema europeu, além de um complexo gastronômico muito bacana ali no prédio da TV Gazeta, né, no Térreo. E a programação de filmes você confere, tá aí a informação no vídeo www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Cora Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com.br Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém também no facebook.com.br Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E a BCC Television, a nossa BCC Television aqui, onde você tem também aqui uma equipe super profissional para te atender aqui, ó, Luciana, Verão, Márcio, a Betânia, o Bernardo, nosso diretor aqui, trazendo sempre aí a necessidade que você tem também na área de audiovisual para a sua divulgação da sua empresa, a produção de um vídeo, a produção do seu programa aqui na BCC Television. Tá certo, então? O endereço aqui é bcctelevision.com e o telefone tá aí já na tela, o 36419876. Para quem está no rádio, esse é o número de telefone, é só entrar em contato aqui com a equipe da BCC Television. Tá certo? Bom, então vamos agora tratar do assunto aqui hoje, das 7 profissões que mais castigam as articulações. Está aqui conosco para conversar sobre esse assunto o médico ortopedista Dr. Lafayette Lage, que é especialista brasileiro em joelho e quadril e problemas posturais. E então, muito boa tarde, muito boa noite também, doutor Lafayette, porque a gente entra à noite também na Rádio Trianon. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com você e com o seu público. Espero que a gente consiga transmitir boas informações para que as pessoas sintam menos dor. Sem dúvida. E vamos sim, porque afinal de contas você é um profissional experiente e vai colaborar com aqui os nossos telespectadores e ouvintes. Aí eu aproveito, inclusive, aqui, doutor Lafayette, para a gente, já nesse princípio de bate-papo, né, saber quais são as principais doenças ligadas às articulações. Bom, as articulações, a gente tem que sair do princípio que ninguém nasce perfeito. Todos nós, às vezes, podemos nascer com algum defeitinho. E isso pode acontecer nas articulações. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Eu fui nadador, durante 6 anos treinei natação e acabei sendo submetido a uma cirurgia de ombro no ano passado, quer dizer, após 40 anos com dor, foi vindo, mas não doeu 40 anos, mas começou a doer de uns 4 anos para cá, mas a natação é um dos piores esportes para o ombro, pelo fato de você fazer movimento de ficar elevando o braço.
E por que eu digo que eu não devo ter uma anatomia perfeita? Por quê? Porque eu tenho um irmão que também era nadador, operou os 2 ombros. A minha irmã era nadadora, operou um ombro. Agora sou eu. Ou seja, existe uma família, nós devemos ter dados ou do meu pai ou da minha mãe algum defeitinho que a gente tem no ombro e que a natação, se eu soubesse disso, eu não teria feito natação, teria feito outro esporte. Mas foi ótimo natação, é excelente esporte para coluna, para tudo, mas hoje em dia eu recomendo uma pessoa que precise fortalecer lá o abdômen, membros inferior, que ela vá nadar e ela tem um problema de artrose do joelho, por exemplo, o joelho torto, ela não pode fazer caminhada. Então ela vai nadar, mas eu peço para que ela use uma tábua, né? Caso eu veja que possa ter algum problema no ombro, uma tabuinha, ela vai nadar com o pé de pato, vai e volta, né? 2 piscinas com a tábua, depois 2 piscinas de costa, para não forçar os ombros. Então, o que você fala para mim? Quais as articulações que são mais afetadas? Primeira coisa, a gente precisa ver se você tem anatomia normal. E podemos dizer grosseiramente que 15% das pessoas não têm uma anatomia normal. Isso significa o quê? Que no momento que você começar a fazer uma atividade física de movimentos repetitivos, por exemplo, uma academia, e você vai, aí chega lá o seu personal na academia, manda você fazer uma série de exercícios que vai trabalhar braço, ombro, cotovelo, coluna, pescoço, abdômen, quadril, joelho. E se você estiver dentro daqueles 15% que não nasceram normais, você vai acabar lesando alguma articulação. Né? Então, fora as profissões que mais machucam as articulações, é importante que as pessoas estejam cientes que você pode ter um defeitinho. Por exemplo, até uma perna menor do que a outra. Uma perna menor do que a outra tem uma clínica típica, é aquela pessoa que tem dor em pé, parada. Se você está lá esperando a sua condução, o seu ônibus, está parado na fila do banco e sente dor, você tem que pegar e dobrar um pouco a outra perna, é batata, você deve ter uma perna menor que a outra. E se resolve com uma calcanheira. Não adianta ficar fazendo fisioterapia, pilates, yoga, massagem, acupuntura, né, passando pomada. Às vezes você resolve com uma calcanheira de meio centímetro. Entendi. Agora, os problemas, eles estão relacionados especificamente, esses problemas nas articulações, ao que o senhor disse, ao DNA da pessoa, ou ela pode vir também a desenvolver um problema a partir do momento que ela começa a fazer uma academia, como o senhor acabou de dizer, ou praticar um esporte que muitas vezes também ela não pratica corretamente, ou então ela não tem o preparo adequado para praticar. Isso também pode acontecer? Ou pelo que o senhor está dizendo, é realmente porque ela já nasceu com esse problema? Não, excelente pergunta, Renato. Você pegou bem o fio da meada aqui. Tudo em medicina tem o fator de hereditariedade, né? Então por isso que quando a gente atende um paciente, você tira uma história pregressa da moléstia atual, depois você vai ver antecedentes familiares, antecedentes pessoais, né? Interrogatórios sobre os diversos aparelhos. Nos antecedentes familiares pergunta, alguém tem câncer na família, câncer de alguém tem artrose, não sei o quê. E aí de repente a pessoa fala, minha mãe, minha tia, não sei o quê. Tudo em medicina tem o fator hereditário. Porém, fora o fator hereditário, existe o fator profissional, ocupacional. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha limpando vidro, né? Ela está limpando vidro, ela fica com o ombro o dia todo assim, né? Se ela estiver dentro daqueles 15%, ela vai ter problema de ombro. Uma pessoa que trabalha no balcão, ele atende a um vendedor, ele atende no balcão e ele tem uma anatomia perfeita, ele pode ter problema por quê? Porque ele tem uma postura errada. Então, a maior doença da população atualmente é a má postura. A postura deveria ser uma matéria ensinada pelos professores para os alunos na escola. E os alunos levarem aquela informação para casa, falar, papai, você está sentando errado. Mamãe, não cruza a perna, é bonito, mas faz mal. Cruzar a perna faz mal, força a lombar. É muito elegante, força a lombar. Mamãe, você usa salto muito alto. A professora disse que o salto alto força a coluna. Então, são erros posturais, às vezes, da nossa sociedade. Então, aquele vendedor, ele tem uma anatomia normal e ele chega no final do dia e está com dor nas costas. Por quê? Porque ele fica numa postura errada, ele fica debruçado no balcão, ele se agacha várias vezes ao dia, ou pega uma caixa, trabalha na papelaria, fica pegando caixa da maneira errada. Então tem que ter a postura correta, tem que ser a postura correta desde você sair da cama, ao levantar da cama, ao escovar os dentes, ao caminhar, ao sentar e até para dormir. Quanta gente que dorme de bruços. É fácil você descobrir se a pessoa dorme de bruços. Normalmente quem acorda com a mão formigando, tem dor de cabeça, ela
pega, como é que chama? Trata às vezes como tendinite, não é tendinite coisa nenhuma, às vezes é porque a pessoa dorme de bruços e esse braço aqui, por exemplo, se eu estou com o pescoço virado para a esquerda, né? Nós estamos numa rádio também, né? Aqui em cima na Avenida Paulista, hoje é segunda-feira, mas nós estamos aqui com o pescoço, as pessoas não podem ver, mas imagina, vira o seu pescoço, você ouvinte aí do rádio, vire o seu pescoço para a esquerda, se você não estiver dirigindo, e fica com o pescoço dobrado, 90 graus virado para a esquerda por uns 10 minutos, aí você começa a já ver que está pegando e o braço esquerdo começa já a sentir alguma coisa. Imagina a noite inteira. A noite inteira, exatamente. Então, chega uma hora que os nervos, o nervo precisa receber um oxigênio. E quando você fica com o pescoço virado, você manda menos oxigênio, menos sangue para aquele braço chega uma hora ele entra em greve. Aí ele começa a formigar e depois vai dar dor, né? É a mesma sensação quando você vai no cinema, você fica 2 horas vendo um filme, parado ali. Quando levanta, teu pé está anestesiado. Por quê? Não recebeu o oxigênio, né? E você... necessário, e começa a dar aquele formigamento. Só que esse formigamento, cronicamente, o organismo inventou um negócio chamado dor, que é maravilhoso ter dor. A dor, assim, a dor é maravilhosa, o quê? Ela avisa que tem algo errado. Ela avisa que você precisa de ajuda. E aí são programas como o seu aqui, que vão esclarecer sobre postura. A postura tem que ser perfeita em todos os atos da nossa vida. Então, uma profissão que você está aqui, você falou das 7 profissões, posso me antecipar já falar de uma? Claro. O dentista. Dentista é um problema sério. Eu viro e mexo, atendo o dentista lá com dor nas costas. Você vê uma radiografia de coluna, a radiografia de coluna de um dentista é um horror. Porque ele trabalha, né, virado para um lado o dia inteiro. Aí ele se levanta a cada abaixado 50 minutos, ali, né? abaixado, todo torto, mas a coluna, em geral, o dentista, a cadeira dele é de um lado fixo. O ideal seria o dentista ele poder trabalhar, atender um paciente virado para a esquerda, atender um outro paciente virado para a direita. Mas os consultórios odontológicos não são assim. Então ele fica torto o dia inteiro, sempre na mesma região. O que acontece? Quando ele fica torto o dia todo, isso anos, ele vai criar um negócio aqui que, por uma hiperpressão da vértebra, o bico de papagaio, que no dentista já é um bico de tucano, de tão grande que ele fica, né? Então essa é uma profissão que tem uma ergonomia terrível, né? Sim. Um motorista de ônibus, né? Ele fica ali Não, mas sentado. peraí, doutor, o senhor já está antecipando muito. Vamos voltar aqui no dentista, até para já que o senhor falou no dentista, assim, o que o senhor recomenda, por exemplo, para o dentista? Porque assim, às vezes, é claro, o senhor é médico, o senhor trata esses profissionais também. Ótimo, né? perfeito. Agora, antes dele ter, e vamos supor que nós estejamos pegando aqui no nosso programa, como o senhor falou, até para esclarecer essa classe profissional, de que ele está começando a ser um bom dentista. Então, ele tem ali um número de pacientes muito grande e, consequentemente, a tendência é ele ficar cada vez mais curvado, porque entra um, sai um, entra um, sai um e assim vai, né? Então, o que o senhor recomenda para esse profissional? Que a cada paciente que ele atender, enquanto está lá o auxiliar dele arrumando a sala, não sei o que, ele se levante e faça o movimento exatamente oposto. Ele se curve para o outro lado algumas vezes, né? Como se você vai fazer um aquecimento, que você vai metade para um outro. Como ele já ficou 50 minutos só virado para a esquerda, por exemplo, então que ele pega e dá uma esticada e faça a torção lateral, né? Tanto só a lateralização do tronco, como também a rotação do tronco para trás, a rotação do tronco para frente, mas para ele tentar mais ou menos balancear essas forças errôneas que ele ficou 50 minutos sempre agindo de um lado. Então ele deve se levantar e dar uma exercitada, uma alongada oposta. Pela sua experiência, o senhor acredita que, por exemplo, a faculdade de odontologia acredita que deveria ter esse assunto, essa disciplina, inclusive, na faculdade, né? Porque depois de alguns anos esse dentista provavelmente vai ter, inclusive, que se aposentar mais cedo. Isso é importante. Né? O que o senhor fala para esses profissionais? Que façam isso, esses alongamentos. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer 3 cursos em cadáver nos Estados Unidos, que é a Associação Academia Americana de Artroscopia, né? Tem uns cursos maravilhosos, eu fui 3 vezes já para lá, isso há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer artroscopia.
E era interessante, a gente ficava operando o cadáver começava às 7 da manhã e até meio-dia, do meio-dia era um lunchbox lá e depois do meio-dia até às 6 da tarde. Ficava direto. Interessante que depois de 1h40 e pouco que a gente ficava lá operando, vinha um personal lá, era muito engraçado, que todo mundo paramentado com avental, como se estivesse num centro cirúrgico, e aí vamos fazer ginástica, todo mundo fazendo um polichinelo, fazendo para evitar, porque era uma carga muito intensa, era uma sábado e domingo o dia inteiro, operando, treinando, né? E artroscopia é uma coisa que você quase não sai do lugar, né? Um movimento. Então, era interessante isso. O que é uma artroscopia? Artroscopia, artro quer dizer articulação, escopia, visão, né? Então, uma visualizar a articulação através de uma ótica. A gente usa uma ótica que tem 3 milímetros de diâmetro e ela, com a parte de metal dá 4 milímetros de diâmetro, a gente coloca aquilo dentro da articulação. Ela é conectada a um cabo de fibra ótica, de xenônio, normalmente são 300 watts, é uma luz bem forte. Então, esse cabo ele tem uma capa de metal para proteger as lentes, aí ele é todo circulado por fibras óticas e dentro tem um jogo de 11, 12 lentes que pegam a imagem, porque a articulação dentro é preta, é escura. Tá. Aí quando você joga a luz, aí o que você vê lá, a cartilagem branquinha, o sanguinho, a célula, né, o ligamento menisco branco. Aí a luz volta e aquilo é capturado por uma câmera, normalmente é uma câmera que tem um chip de 3 CCDs e a gente opera olhando para o monitor. Mesma coisa a laparoscopia, essas cirurgias, né? E agora hoje em dia tem o robô, que é o Da Vinci, né? O Da Vinci, você fica à distância ainda, o robô está lá com as coisas no paciente e o médico está longe num joystick operando à distância o paciente. Como uma tela, um computador? Ele fica como se fosse um videogame, ele fica como se tivesse uma máscara e ele fica com o joystick e com a imagem parada, ele não precisa se paramentar, ele não precisa estar estéreo. A máquina está estéreo, ele coloca aquelas garras. O problema da cirurgia robótica é uma coisa muito bacana, porém precisa de um treino muito grande. E existe uma curva de aprendizado. E se o paciente é operado dentro dessa curva de aprendizado, é possível que ele fique pior do que ele está se ele Pode ser meio perigoso. Meio perigoso. É uma coisa perigosa. Por isso que eu fui fazer curso em cadáver para treinar. O artroscópio também é uma verdadeira arma. O senhor faz esse tipo de cirurgia? Faço, direto. Inclusive eu fiz meu mestrado na Inglaterra em artroscopia do quadril. Eu fui o primeiro no Brasil a fazer videocirurgia de quadril com artroscópio em 1993. E durante 5 anos eu era o único no Brasil que fazia isso e todo mundo falava, lá vem o Lafayette com esse negócio de operar quadril com câmera. Hoje em dia eu posso até dizer para você que estão fazendo até demais. Estão fazendo até demais, mas é uma excelente cirurgia. Né? Quando feita por profissionais que têm essa. E também quando bem indicada, como tudo em medicina, né? Sim, como tudo em medicina, quando você indica. Agora, doutor, então, caracterizadas as dores nas articulações, o senhor recomendaria a prática de exercícios físicos ou a prática de exercício pioraria essa condição? O exercício físico é fundamental para uma boa saúde. O exercício físico é fundamental não só para o aparelho osteoarticular, ou seja, para os músculos, para as articulações, para o osso, principalmente, e mais do que nunca as pessoas de mais idade, acima dos 50 anos, 60 anos, têm mais que fazer exercício físico para evitar a osteopenia, a osteoporose. O osso, para ser saudável, ele precisa ter carga, ele precisa ser usado. Se a pessoa fica o dia inteiro sentada na cadeira, o que o osso vai fazer? Ele vai se descalcificar. O organismo é sábio. Se você não solicita, se você não dá carga, se você não dá exercício para esse osso, ele vai ficando porótico. E aí, de repente, um belo dia, a pessoa está andando e quebra. Aquela história, quebrou e caiu ou caiu e quebrou. Normalmente é quebrou e caiu. As pessoas, por osteoporose, ela normalmente faz uma rotação do corpo, assim. Te chamaram, Lafayette, aí você vira, e se eu estou com osteoporose, quebra o colo do fêmur, assim, quebra, a pessoa cai. E a osteoporose é um problema muito sério, porque quando uma pessoa tem osteoporose e tem uma fratura, ela é operada na emergência. Né? Assim, não precisa ser operado na mesma hora, mas 2, 3 dias depois ainda opera. Só que, para você ter uma ideia, apenas 25% desses pacientes voltam a andar. 25% ficam de cadeira de rodas e 50% morrem no primeiro ano das complicações de uma doença que é silenciosa chamada osteoporose. Então, o exercício é fundamental. Isso o senhor está falando já uma idade
mais avançada. Acima dos 50, 60 anos, você tem que começar a se cuidar. Prevenir a osteoporose é tomar sol, fazer atividade física, ter uma dieta rica em cálcio, né? E você estava falando, o exercício faz bem, então, não só para os ossos, para os músculos, para o aparelho cardiovascular. Mas eu digo, o exercício, já a pessoa tem lá um problema caracterizado, ali, diagnosticado, né? Quer dizer, o exercício, neste caso, também é bom? Excelente. Então, além do aparelho cardiovascular, faz bem para a mente, previne Alzheimer, isso está mais do que provado, que a pessoa que tem mais circulação no cérebro previne Alzheimer, diminui o risco de Alzheimer. E, principalmente, uma pessoa, por exemplo, que tem uma artrose do joelho, uma artrose do quadril. Como é que funciona a articulação? Você tem uma artrose do joelho. A cartilagem, o que é artrose? É o desgaste precoce da cartilagem. Então, a cartilagem é o seu pneu. O seu pneu está ficando careca. Se ele estiver ficando careca porque ele está com a cambagem errada, se o joelho está torto, se for uma pessoa jovem, a gente tem que fazer às vezes uma cirurgia, tem que fazer uma cirurgia de alinhamento. A gente vai lá, corta o osso e alinha para deixar ele reto. Essa pessoa que tem os joelhos tortos, ou para fora, genovaro, ou para dentro, genovalgo, né? O cardiologista manda ela fazer exercício e fazer caminhada, ela não pode ficar fazendo caminhada. Ela tem que fazer um outro tipo de exercício. Ela pode fazer, sei lá, bicicleta, pode fazer natação, porque se ela tem um desalinhamento do joelho, né? Então, nós vamos dizer, o joelho está gastando a cartilagem. Por quê? Porque ela é obesa. Então, ela também não pode ficar gastando a cartilagem assim. Então, ela vai fazer bicicleta. Aí tem que fortalecer, então, a cartilagem e o pneu. Você tem que fortalecer o quê? Os amortecedores. Quem são os amortecedores? Os músculos. Se você tem bons amortecedores, você não sobrecarrega a cartilagem. E você tendo bons amortecedores, uma boa musculatura, você não só está protegendo a articulação, você está protegendo a cartilagem, como você também está fazendo o seu osso ficar mais forte. Então, o exercício é importante. O grande problema do exercício é que nem todo mundo pode fazer leg press, agachamento, crossfit. Essa repetição de exercícios, se a pessoa estiver dentro daqueles 15% que não tem uma anatomia normal, ela pode ficar pior do que começou. E daí a importância de uma avaliação física com um ortopedista ou um fisiatra. Você passar por um exame médico, é um exame médico que demora 5 minutos. Com 5 minutos dá para examinar quase todas as articulações aí, vai lá, faz uma manobra, são coisas rápidas que a gente faz uma manobra. Opa, se você tem uma manobra positiva para uma dor chamada impacto do quadril, por exemplo, você não pode fazer leg press, não pode fazer movimento repetitivo. Aí a academia faz mais mal do que bem. Exatamente. Precisa ter avaliação. Precisa mais essa atenção, né? Precisa ter avaliação. Mas assim, você falou 5 minutos, eu vou dizer um profissional com a sua bagagem, com a sua experiência. Talvez um profissional, o senhor acredita que um profissional que esteja começando, um médico, tem condição de avaliar em 5 minutos uma pessoa com todas as suas articulações? Tem. Tem? Tem, porque o exame físico bem feito não demora muito. Como é que é o exame físico básico? Vou te falar rapidamente aqui, em menos de 1 minuto. A gente pega, normalmente o paciente tem que ficar, né? Se for o homem, fica só de cueca ou com shorts, né? A moça tem que ficar de calcinha sutiã ou de maiô, né? Num biquíni. Aí nós deixamos essa pessoa em pé. O que eu vou analisar vendo a pessoa em pé? Que a gente chama de inspeção. Antes de pôr a mão no paciente, primeiro a gente faz a inspeção. E olha, vê se os ombros estão alinhados, vê se a bacia está alinhada, manda se abaixar para frente. Aí a gente vê se a coluna, se existe escoliose ou não. Aí, a partir daí, caminha um pouco. Veja se ela manca, depois fica num pé só, fica no outro pé, você vê se tem fraqueza da musculatura, manda fazer o movimento com os braços, levanta os ombros, penteia o cabelo, coça as costas. De repente você nota que um ombro levanta diferente do outro. Opa, tem algum problema no ombro. Depois, basicamente, aí isso é inspeção, e depois, basicamente, eu vou palpar. Eu vou pegar o ombro, faz um movimento aqui, eu sinto, só de sentir, né? Cada articulação, sinto aqui, sinto o cotovelo, sinto o joelho. A gente sente uma coisa chamada crepitação. Quem tem artrose sabe o que é isso, que o joelho parece que tem areia dentro, a articulação tem areia. O quadril já é difícil um pouco sentir a crepitação, mas a gente sente bater o osso. Então são manobras, é coisa muito rápida. 5 minutos você faz um bom exame físico ortopédico, né? Tá certo. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo aqui, olha só, tá muito interessante, muito esclarecedor. E hoje em dia, aí, com essa correria, com essa loucura do dia a dia, todo mundo tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e é bom a gente tirar essas dúvidas, justamente esse é o objetivo aqui da nossa entrevista. E a gente vai seguir no segundo bloco, vamos trazer as profissões aí, né, como nós havíamos prometido aqui no início do Radar Paulista, né, justamente aquelas que sofrem com essas dores articulares. A gente volta já já com o Radar Paulista na TV.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Olha, agora, por exemplo, estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje falando aqui das dores nas articulações, né? Inclusive sobre as profissões. São 7 profissões que são mais castigadas pelas dores nas articulações. E está aqui conversando conosco o médico ortopedista, né, Dr. Lafayette Lage, que está nos dando essa geral a respeito do assunto. E aí eu já agora vou aproveitar, doutor Lafayette, para a gente entrar propriamente nessas profissões. O senhor falou de uma que é o dentista, né, que sofre bastante, como o senhor disse, fica lá muito abaixado, e aí é bom ele fazer sempre um exercício lá no consultório dele e tudo mais. Agora, o senhor elencou 7 profissões. A primeira aqui que eu observei aqui no seu material de divulgação são os atletas. Atleta, como o senhor mesmo disse, né, em função, às vezes, de uma academia, de um exercício. Agora, eu gostaria que o senhor desse aí um pouco mais de detalhe a respeito dessa questão. Por que os atletas sofrem tanto com dores nas articulações? Bom, exatamente. Bom, para quem não ouviu a primeira parte do programa, tá ligando agora, né? Como eu falei, as pessoas vão achar, poxa, todo mundo fala natação é o melhor esporte. Por exemplo, o atleta pode realmente danificar o ombro, se ele tiver algum problema anatômico do ombro, né? Como o senhor mesmo sofreu, como o senhor deu essa sua experiência. Como foi o que aconteceu comigo, né? E, aliás, foi maravilhoso ter operado o ombro, mas eu sei o que é sofrer de dor no ombro, não é brincadeira. Até recomendo para quem tem dor no ombro, por exemplo, você vai estender roupa, coloque o varal mais baixo na hora de estender a roupa. O varal em casa, inclusive, eu por acaso achei tem um negócio, um varal elétrico, é muito legal, viu? O varal ele desce, e aí o varal eu deixei a 1 metro de altura, ponho as roupas, quando eu volto do futebol, eu gosto de põe as roupas para arejar, né? E aí põe o varal. Então, o que acontece? O atleta, ele faz movimentos repetitivos demais.
né? Então, aquele atleta, o jogador de beisebol, no Brasil quase não tem beisebol, mas é o arremessador, ele fica o dia inteiro lá arremessando, dá muito problema de ombro e de cotovelo, né? O tenista, dá muito problema de ombro, é saque, dá muito problema de cotovelo. O tenista fica lá, batendo bola o dia inteiro, batendo bola o dia inteiro. Não é a mesma coisa, o corredor, ele corre, dá problema nas articulações mais solicitadas, de quadril, panturrilha, são coisas, né? No futebol, então, problema de joelho, os esportes de impacto, então, de contato, né? Esporte de contato, handebol, basquete, futebol, não só dá problema pela repetição dos movimentos, assim como do problema do acidente que pode acontecer no esporte, né? É mais difícil acontecer um acidente jogando tênis porque você não bate em ninguém. É mais difícil acontecer um acidente jogando vôlei porque você não bate em ninguém. Mas no futebol é muito frequente. Natação, muito difícil. No remo, difícil. Mas, por exemplo, no remo, justamente, se a pessoa não tem a técnica correta, ela vai fazer uma hérnia de disco. Levantamento de peso, então... olha, tem alguns esportes que eu como ortopedista posso te dizer que eu sou totalmente contra. Um deles é levantamento de peso. Você fazer um esforço tremendo, absurdo, fazer o organismo suportar aquela carga, sabe, 200 quilos, 250 quilos, que levantar um peso, mesma coisa MMA, né? Sim. Agressão, boxe, né? Ficar dando batida no cérebro. O cérebro não foi para tomar pancada desse jeito. Os caras chegam a sangrar o outro. Né? E fica chacoalhando. Aí depois você acaba tendo 1000 problemas neurológicos, né? Doença de Parkinson. A cabeça não é para você ficar dando pancada. Então, são esportes que, no meu ponto de vista, me desculpe aqueles que adoram o MMA, adoram o vôlei, deviam ser abolidos, de certo modo. Mas o ser humano sempre foi assim. Desde a Roma Antiga, tudo que a cidade do Império Romano tinha um coliseu, né? Tinha um coliseu, aquilo lá era o divertimento do povo. O povo gostava de ver, não, né? Esse MMA, a pessoa se degladiando. Falando, né? Parece uma rinha de galo com pessoas, exatamente, né? É uma coisa realmente assustadora. E fazem isso com os animais também, né? Põe animal para brigar e põe touro para brigar. E na Espanha, inclusive, tem tourada até hoje. O ser humano gosta disso. Faz parte do show da vida aí, infelizmente. Eu sou contra. Por quê? Por que eu sou contra? Porque a gente que trabalha em pronto-socorro, eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro, eu digo assim que o traumatologista, ele respira acidente, né? E por nada uma pessoa pega e dá uma facada na outra, dá um soco e quebra uma mandíbula, e a pessoa entra numa briga, vai se envolver com uma pessoa que sabe dar um soco bem dado destrói a boca, destrói a mandíbula, vai ficar tomando sopa de canudinho 1 ano lá, e fora o custo que isso dá. A pessoa fica sem trabalhar, é um custo absurdo, vai ficar meio aleijada, né, para tentar consertar essas coisas. Então, o atleta ele está muito propenso a lesões pela grande quantidade de movimentos repetitivos. Um dos problemas mais sérios, vou te dizer, de joelho. Joelho tem um ossinho mais complicado do corpo humano, chama patela. Antigamente chamavam de rótula. Por quê? A patela é um osso flutuante que está ligado no maior músculo do corpo, que é o quadríceps, e ela anda num sulco, num negócio que chama tróclea. Ela tem um trilho no fêmur, você tem um trilho que ela tem que correr certinho. Muitas pessoas, quando elas cresceram, elas tiveram um distúrbio, uma postura errada quando criança. Então, a criança que senta em cima das pernas, ou o oriental que gosta de sentar, o oriental tem uma postura totalmente errada. Esse negócio de sentar no chão, ajoelhado, em cima dos pés, né? Ela senta em cima dos pés, né? Senta no chão para comer, acaba dando uma torção interna da tíbia, os pés ficam virados para dentro, o joelho acaba varizando, a tróclea ela não fica no sulco certinho. E a criança, né? Atenção, pais e avós que têm aí seus filhos e netos estão brincando na idade de crescimento dos 2, 3 anos até os 15 anos, não deixem seus filhos sentarem em cima das pernas, sentar em W, que a gente chama, para brincar, ou sentar só em cima de 2 pernas, ou sentar só em cima das outras 2 pernas, porque isso vai dar distúrbios que a gente chama de distúrbios torsionais dos membros inferiores, e vai fazer um mau encaixe da patela na tróclea, no sulco. E esse mau encaixe lá na frente, aos 20, 25 anos de idade, começa a fazer vôlei, esporte repetitivo, vai dar problema, tal da condromalácia da patela. Então, por isso a importância de uma boa avaliação física, porque às vezes você fala, mas eu quero fazer esporte. Tá tudo bem, você quer fazer, mas passa numa avaliação, porque às vezes o leg press, o agachamento vai te fazer mal, né?
Então o atleta tem isso. Agora vamos falar de uma outra profissão aqui também. Falamos aqui então dos atletas, já havíamos falado dos dentistas, tem aqui professores e comerciantes. O senhor coloca na mesma categoria, vamos dizer assim, professores e comerciantes. Por que esses profissionais também são afetados por essas dores? Professor, basicamente, eles trabalham muito com os membros superiores, né? O comerciante, você vai lá numa loja de material de construção, tem a tinta tal, não sei o que, ele vai lá, ele fica toda hora levantando o braço para pegar a coisa, vai na prateleira e vai aqui, levanta o braço. O professor, mesma coisa, naqueles que usam o quadro negro, né, da educação fundamental e em qualquer lugar do Brasil, normalmente ainda o básico continua o belo quadro negro. Você ficar escrevendo no quadro negro e ficar elevando o braço, e se você está dentro daqueles 15% que não tem uma anatomia normal, você vai dar um problema chamado síndrome de impacto do ombro, né? Então, basicamente é isso. O ombro não foi feito para levantar mais do que 90 graus aqui. A princípio a gente fala, tudo que você fizer, procura não levantar mais do que 90 graus. Esse ângulo entre, mais que 60 graus, desculpa. 60, 70 graus. O ângulo entre a linha da lateral da tua caixa torácica, né, do teu pulmão, você abrindo o seu braço assim como se for uma asinha, esse ângulo evitar passar de 70 graus. Porque a partir daí você pode começar a dar um impacto subacromial, embaixo do acrômio. São termos técnicos, mas chama síndrome do impacto do ombro. Então essas pessoas... Só uma coisinha, doutor, que as pessoas estão no rádio nos ouvindo também, esses 60 graus, para a gente entender melhor. Quando a pessoa levanta o braço, ela tem que formar ali um V, o máximo. Um V, debaixo, na axila. Tá, na axila. esse é o máximo. Como se fosse passar desodorante. Você vai passar o desodorante, mas levante o seu braço para a lateral total, não para frente. Na lateral total, você seguindo a linha do tronco, né? Levantando para a lateral, né? Não passe de 70 graus. Não passe de 70 graus. Como se fosse para, vai passar o desodorante, então você tem que levantar o braço. Então, a pessoa, para evitar um problema de ombro, se você já está com um problema de ombro, o que você tem que fazer? Coloque a sua escova de dente, as coisas que você mais usa na cozinha, a sua xícara, seu prato, seus talheres, coloque eles mais para baixo. Melhor ergonomia. Eu estou com dor no ombro direito, então evita usar o ombro direito, começa a usar o esquerdo. Mas muda a ergonomia do seu armário lá do banheiro. Mas meu armário do banheiro é alto, então... Traz aquilo que é o de uso do dia a dia, que é a pasta de dente, né? Pasta de dente, fio dental e escova de dente, põe para baixo. Põe para baixo. E quando tiver coisas também armazenadas num patamar superior, uma escadinha... Usa uma escada, usa escada, sempre escada. Nada de banquinho. Você nunca imagina, eu já perdi a conta de acidente que eu pego de gente que subiu no banquinho, foi pegar um negócio em cima do armário e cai. Subiu na cadeira, cai. Cadeira é para sentar, banquinho é para sentar. Você quer pegar alguma coisa em cima... Tem o trabalho, vai lá, você não imagina o que acontece de acidente de subir no banquinho. Agora quando é aquelas cadeiras de plástico, a pessoa sobe, é pesada, aí abre a cadeira. Aí piorou, né? Aí é aquela confusão. Eu digo assim que acidentes não ocorrem, eles são causados. É verdade. São causados por essa imprudência, às vezes essa preguiça de ir buscar a escada lá na área de serviço. Vai pegar a escada, sobe no meio. Escada tem que ser firme, por sinal. Abre bem a escada, né? É uma coisa... Tá, uma outra profissão que o senhor coloca aqui como uma profissão de risco, vamos dizer assim, né? A questão das articulações, são os operários. Por que os operários também têm essa questão a ser resolvida? O operário, basicamente, todos nós somos, né? Os operários, formiguinhas, todos trabalhamos, né? Cada um com a sua profissão. Vamos falar o operário... Mas eu entendo quando o senhor fala operário, é aquele de fábrica. De fábrica. Ou de construção civil. Ou de construção, todos, né? Assim... vamos falar da construção civil, aquela pessoa que pega peso, pega um saco de areia, um saco de cimento, se abaixa, levanta, escava, que trabalha com betoneira, então nem pensa, são assim. A betoneira é uma coisa, né, que impressionante, ficar aquele negócio chacoalhando, também, o cara põe um fone de ouvido, ali faz mal não só para as articulações, como para o ouvido. São profissões que devem ter provavelmente insalubridade, assim como na minha profissão existe insalubridade, o técnico de raio-x toma radiação, esses operários que trabalham muito com barulho devem ter um adicional de insalubridade, que são profissões que você não aguenta fazer mais do que 10 anos, 15 anos. Mas o operário, vamos dizer, o operário braçal que faz serviço pesado, ele tem que saber levantar um saco de cimento. Ele tem que saber, ele vai pegar lá o saco de areia, cada saquinho de areia tem 10 quilos, como é que se levanta o saco? Você se aproxima do saco, nós temos braços compridos para isso, você se aproxima do peso, fica bem perto dele, traz o peso para cima de você, para perto de você, mantendo a coluna reta e levanta com as pernas.
Quem tem que fazer força é a coxa, é o quadríceps, são os músculos que esticam os joelhos. Jamais a coluna lombar. Se você pegar um peso e levantar com a coluna, esse saco que pesa 10 quilos, ele tem que multiplicar por 14, ele vai pesar 140 quilos no disco intervertebral. Olha só. E fora o peso do seu tronco, que já pesa mais 30 quilos, então você pega 14 mais 30, 44, né? Multiplica por 14, quanto é que dá aí? 44, você está jogando 600 quilos em cima do disco intervertebral e pode dar uma hérnia de disco. Então, o levantar um peso da forma errada, né, com a má postura, você pode causar hérnia de disco. Então, tudo se resume a uma boa postura. É aquilo que eu falei no primeiro bloco, quem não ouviu, que devia ser uma matéria obrigatória, as pessoas cuidarem da postura. Tá. Agora, músicos e dançarinos, é outra categoria. Agora, o músico dançarino também, o dançarino está lá praticando uma atividade bem tranquila ali, parece, bem leve. Sim, com certeza. Mas tem problema ali também? Eu estudei 6 anos de piano clássico, mais um de popular e um de jazz. E a minha professora de piano clássico, ela obrigava a ficar sentadinho. Você pode ver que o pianista mesmo, e tinha que estudar, né? Tinha que estudar, mas nunca fui pianista, adoro música, mas o pianista profissional, ele fica 6, 7, 8, 10 horas por dia estudando. Ele tem que sentar, ele não usa cadeira com encosto, ele usa aquele banquinho. Mas ele tem que sentar com os pés a 90 graus, né? O joelho a 90 graus, o pé está bem apoiado, né? Sentado retinho, e tem que ter boa musculatura, ele tem que ter essa postura correta. Se você fica numa postura cifótica, largada para frente, cronicamente esses discos vão laceando. Aliás, eu tenho no meu site, se você me permitir, tem um capítulo de livro. Se você entrar num site chama clinicalaje.com.br, laje com G, né? Só lembrar de churrasquinho na laje, mas não é com J, é com G. Você entra lá, tem o dor lombar, tem um capítulo de livro, foi um livro dos médicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que a gente escreveu na época. Esse capítulo tem 35 páginas só de dor lombar. E lá tem umas dicas, as primeiras 5 páginas vale a pena ler, que tem orientações sobre postura. E aliás, o senhor está falando aí, eu estou aqui numa posição também. Quem não está vendo. Agora você já se corrigiu, tá vendo? Eu estou precisando ficar atento aqui, porque eu também já tive umas dores aí que eu vou dizer. A postura para correr. Eu estava falando das profissões motoristas, fica o dia inteiro sentado. Essas pessoas têm que ter uma musculatura a mais. Então, o músico existem certos instrumentos que têm uma postura terrível. Né? Existem instrumentos que, né, os instrumentos de sopro, a tuba, tem instrumentos que você fica meio torto para tocar. A harpa, né? A harpa, pouca gente toca harpa, mas enfim, existem instrumentos que o violino, a gente falou no primeiro bloco dormir de bruço, o violinista ele trabalha com o pescoço a 70 graus de rotação, assim, ó, é um instrumento, tinha que ter um violino frontal aqui, né? Mas não tem, o violino você fica sempre com o queixo virado para aquele lado. Mas aí é aquilo que o senhor falou, também depois de que der um tempinho lá, a pessoa vira do outro lado. Então, o violinista, exatamente, a mesma coisa do dentista, então ele tem que estudar lá 6 horas por dia lá pro trabalho dele e tal, ele deve fazer isso por uns 40, 45 minutos, dar uma pausa e dar umas viradas no pescoço, porque senão vai ter uma artrose da coluna cervical com certeza. Dançarinos estão propostos por quê? Principalmente porque eles fazem muito impacto, dançando o dia inteiro, né? O balé é outra coisa que não deveria ser abolido do balé, mas é bonito. O plié, né? O plié não, o pointé, você ficar na ponta dos pés e jogar todo o peso em cima do dedão, que a gente chama tecnicamente de hálux. Isso é um absurdo. Absurdo. Mas é um dos atos mais significativos. É lindo, mas as bailarinas têm sérios problemas de joanete, né? De deformidade dos pés. A joanete muitas vezes é hereditária, mas tem a joanete constitucional adquirida pelo salto alto, pelo sapato apertado, pelo sapato bico fino, e você esmaga o dedo inteiro e joga todo o peso em cima do hálux. Isso é um absurdo, né? No balé ter isso. Você fala, mas faz parte do balé. O balé moderno, que eu saiba, eles usam menos, já estão abolindo. Finalmente estão ouvindo os ortopedistas. Mas não teria nada que se pudesse pôr ali naquela sapatilha ali que pudesse... Não. Só os animais que foram feitos para andar na ponta da unha, o cavalo, por exemplo, o casco do cavalo é a unha dele. Ele tem uma anatomia para jogar todo o peso, mas olha que bela unha que ele tem. Tem um casco que dá até para pôr ferradura, né? O cavalo ele fica na ponta do pé, né? Mas o ser humano não. O ser humano ele tem um osso enorme que chama calcâneo. O calcâneo é um osso grande, forte. 50% do peso tem que ir para o calcâneo e 50% para o antepé.
Então você ficar na ponta do pé e jogar, as falanges não foram feitas para aguentar o pé inteiro, vai dar problema, né? Sim. Então daí que vem os dançarinos. Né? Tá, os dançarinos e também os músicos, como o senhor E disse, dançarinos fazem movimentos de alta amplitude. Dançarino, desculpa te interromper, Não, dançarino, antes que eu esqueça, no balé é muito comum problema de quadril. Por quê? Porque o quadril não foi feito para fazer 90 graus de abdução, de Fora que ele levantar. levanta o pé então lá, eles a perna ficam lá a 180 graus, então eles fazem movimentos antinaturais. O quadril não foi feito para ter essa amplitude de movimentos que ele tem. E o bailarino força, ele alonga os ligamentos. Qual é o problema que ele vai desenvolver ali Normalmente é impacto. no quadril? Ele vai fazer uma coisa chamada lesão do labrum acetabular, que é o menisco do quadril, que aliás, como eu te falei no primeiro bloco, eu fui fazer meu mestrado na Inglaterra em 1993 e tive a oportunidade de revisar 500 casos de artroscopia de quadril na época, Dr. Richard Villar de Cambridge, e eu criei uma classificação, é conhecida no mundo inteiro, de brasileiro, mas a classificação de Laje, classificação das lesões do labrum acetabular, é o menisco do quadril, que eu compilei os casos dele na época que vi, e a gente fez uma classificação, tem 4 tipos de classificação, 4 tipos de lesões. Então, classificação das lesões do labrum. O bailarino lesa o labrum, que é o menisco do quadril. Tá certo. Bom, infelizmente, doutor, o nosso tempo está acabando. Eu precisaria que o senhor falasse rapidamente sobre as outras duas profissões aqui, motoristas e executivos, para a gente poder encerrar aqui a nossa pauta. Né? Motorista e executivo trabalham sentado o dia todo. A pior posição que tem para sua coluna é ficar sentado. Quando você fica sentado, você não consegue manter o seu colete natural, que são os músculos abdominais, glúteos e paravertebrais, com um tônus muscular. E o fato de você deixar eles relaxados sobrecarrega o disco intervertebral. Para você ter uma ideia, uma pessoa de 70 quilos normal, tá? sem ser obesa nem nada, ela em pé, ela joga 9 quilogramas por centímetro quadrado no disco intervertebral lombar de carga. Por centímetro quadrado, 9 quilos. Quando ela fica sentada, é impossível você ficar sentado com o abdômen tenso e tal. Então você está sem tônus muscular. Você joga 15 quilogramas por centímetro quadrado. Tudo na lombar. Tudo no disco intervertebral. Então o que eu recomendo para motoristas de caminhão, motorista de ônibus, motoristas profissionais, o executivo que fica o dia inteiro sentado, ou mesmo o programador de computador, quem trabalha sentado, use um colete, faça fortalecimento muscular, natação é ótimo, catabuí, fortalecimento muscular da musculatura abdominal, glútea e paravertebral, e use uma cinta elástica lombar. Deixa no trabalho, põe por cima da roupa, vai amassar a roupa, mas você põe a cinta que deixa ela esmagadinha. Porque aí você é um músculo artificial, mas não é para ficar usando a cinta o dia inteiro, porque senão atrofia o resto. Então você, se tem que ficar sentado, compra uma cinta. Quanto tempo? Fica com a cinta a manhã toda lá, depois tira para almoçar, volta, é um espartilho, que usa um espartilho. O espartilho protege. Bom, as dicas realmente excelentes, a gente agradece aqui, né, todos os esclarecimentos. É praticamente aqui uma aula, né, para as pessoas aí entenderem, inclusive, a questão de postura, né, doutor? Para a gente fechar aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para a gente encerrar aqui o Radar Paulista na TV. A mensagem que eu deixo é que as pessoas prestem muita atenção na postura, no dia a dia, em todos os seus atos, desde levantar da cama. E você quer saber de postura, hoje com a internet tem muita coisa. No meu site, inclusive, tem lá também aconselhamentos de postura do lado direito, tem muita coisa no site, mas a postura é fundamental. Você tem que ter boa postura no trabalho, postura em todos os atos, inclusive nas atividades físicas. E antes de você começar qualquer tipo de atividade física, que você procure uma orientação especializada. E, finalmente, se você tem um problema muito sério, está com dor, procura uma pessoa especializada. E, hoje em dia, dentro da minha área, que eu faço muito, uma prótese de quadril, as pessoas ficam adiando e depois chegam assim e falam, nossa, eu já devia ter operado isso há muito tempo. Não fica adiando, porque hoje em dia as próteses têm uma qualidade, é uma coisa que a gente podia voltar a falar algum dia aqui, sobre as próteses, elas têm uma durabilidade assim, que se bem colocada, esquece, isso aí praticamente não acaba. Então uma prótese bem colocada te dá muita qualidade de vida e você o que não pode é ficar sofrendo com dor. Hoje em dia não há motivo para você ter dor, que as informações estão aí, com programas como o seu levando informação para as pessoas. A gente que agradece, doutor Lafayette Laje, como eu disse aqui, pelos esclarecimentos, pela aula aqui que o senhor deu para nós, e que esse programa, inclusive, vai ficar no YouTube e que a gente certamente vai compartilhar para muita gente, né, para muitos familiares, amigos, pessoas que acompanharão aí, acompanham o programa, como dicas fundamentais para o dia a dia, até como o senhor disse, para que
reduzam aí seus problemas de dor e tal, e para que não venham a ter também, uma forma das pessoas se prevenirem quanto às dores nas articulações. Aproveito para agradecer aí a audiência, agradecer a sua participação aqui, ouvinte, internauta, telespectador da BCC Television, do Radar Paulista na TV, e lhe convido já para a semana que vem estar aqui às segundas-feiras, mas lembrando que nós estamos todos os dias na Rádio Trianon, das 18 às 19, com o Radar Paulista, lá com notícias do dia, entrevistas também, dá uma atualizada, né, no dia. Às segundas-feiras a gente retransmite o programa às 18 na Rádio Trianon, mas de terça a sexta a gente entra ao vivo pelo estúdio da Rádio Trianon, Radar Paulista, lá pela rádio, tá certo? E pela internet, pelas redes sociais, tá bom? Bom, muito obrigado, uma excelente semana a todos e até semana que vem com o Radar Paulista na TV.